Pois é, galera. Deu pra ver que eu não tô no meu cenário habitual. Estou em contato com a natureza. Assim como o Almirante Vaca Verde. Assim como o Almirante Vaca... Exatamente assim como o Almirante Vaca Verde. Contato com as árvores, os pássaros, o ranger das redes... Enfim, galera, mesmo de férias eu não podia deixar de comentar o capítulo 1053 de One Piece, até porque, meu amigo, novas recompensas, novos imperadores, a revelação depois de mais de uma década da arma ancestral Pluton e a caçada do Almirante Ryokugyu. Gente do céu, gente, que capítulo pra... E olha só, e esse não vai ser nem o último capítulo dentro do País de Wano, pode ser o último capítulo que encerra, digamos assim, todo o arco que envolveu a queda do Kaido, mas agora a gente entra na saga final ainda no País de Wano, contra agora o Almirante Ryokugyu. Gente do céu, vamos lá falar sobre isso. Começando o capítulo em Marijoa mais uma vez, com os Gorosei enlouquecido, querendo que tivessem removido o dedo nome de alguém que a gente não sabe, mas a gente imagina que fosse o nome do Luffy e não usar aquela foto, ou seja, a foto que depois a gente vê que é o Luffy transformado na sua forma despertada, ou seja, eles não queriam que a forma de Nika, a lenda, a figura lendária, fosse divulgada para o público, assim como eles já queriam passar a esconder a letra D do nome do Luffy, já para tentar esconder o máximo possível. Galera, mais uma vez a ineficiência estatal ali sendo criticada pelo outro, porque, mano, se os caras tivessem um meio de produção por completo, nada disso teria acontecido. Mas enfim, acontece a repercussão das notícias no mundo por parte do Morgans, e no meio dessa repercussão a gente vê algo curioso, que foi uma imagem do Sabo ali no fundo. Mas eu diria que se aparece uma imagem do Sabo, eu não acho que aquilo signifique que ele foi preso, a não ser que seja um anúncio da sua execução pública. Mas sim que talvez ele ainda esteja sendo procurado. Eu acho pelo menos isso um pouco mais provável, considerando essa pequena imagem que a gente vê nesse capítulo. Só que depois que a gente vê a revelação das recompensas, galera, os três, Luffy, Law e Kid, cada um com 3 bilhões de berries. Galera, no primeiro momento que eu vi essas recompensas, eu pensei, nossa, mano, por que tão igual? Cadê as nuances? Cadê as tretas? Eu queria, eu queria essa... Não, porque esse tá um pouquinho maior, esse tá um pouquinho maior. Eu queria era isso. Mas não, o Oda, ele decidiu colocar as 3 recompensas exatamente iguais. E eu fiquei, mano, qual foi, Oda? Que preguiça é essa? Coloca umas nuances a mais, coloca umas referências aí nos números. E depois de pensar um pouco, o Oda, ele realmente usou um padrão para essas recompensas, para classificar cada um dos 3, cada um com 3 bilhões de berries. Se a gente fizer a soma das recompensas do Kaido e da Big Mom, a gente tem um valor de 8 bilhões 999 milhões e 100 mil berries. E se a gente dividir por 3 esse valor da soma dessas duas recompensas, a gente tem um número de 2 bilhões 999 milhões e 700 mil berries, o que, arredondando, dá 3 bilhões, ou seja, o Oda, ele realmente usou um padrão, só que foi um padrão bem simplório, somar as 2 recompensas, dividir para os 3 e é isso aí. Tivemos também finalmente a revelação de que o tal do Hitetsu era o pai do Oden, os dois compartilhavam o mesmo hobby de bonecas Kokeshi, então cara, era muito óbvio que eles eram a mesma pessoa. E ele finalmente se revela para a Nico Robin, dizendo como ele foi preso, e depois que ele conseguiu fugir da prisão, o Oden já tinha morrido e o país já tinha mudado, que ele estava sem esperança. Galera, mas foi muito engraçado, porque nessa hora, o pai do Oden tentando se justificar um monte, por que ele não participou da batalha, por que ele não tentou fazer nada ao longo de todos aqueles anos, e a Robin simplesmente corta ele para outro assunto completamente diferente. Então, mas é aqui, não é? A localização da arma ancestral Pluton. Galera, vamos lá, galera, vamos recapitular aqui. Primeiro, eu achava que a gente teria em Wano alguma informação, alguma coisa sobre a arma ancestral Uranus, né? Que é a última que a gente ainda não faz ideia do que seja, não foi mencionado praticamente nenhuma vez. Mas ainda assim, a gente tem a revelação finalmente da localização da arma ancestral Pluton.
que coisa maravilhosa, e a gente já começa a pensar onde é que pode estar essa arma no país e tal. Vamos lá. Recapitulando primeiro, a gente sabe as informações que a gente sabe sobre a arma ancestral Pluton. A gente sabe que é um navio de guerra. Muita gente se confunde com isso, cogitando que pudesse ser Zou. No caso, Zunisha, que carrega Zou ou algo do tipo, mas não, galera. É um navio de guerra. E esse navio de guerra, ele teve as suas plantas passadas de geração em geração, até que a gente conheceu o Frank. Só que por que essas plantas elas foram passadas? E essa é uma informação que pouca gente se lembra, mas foi para que fosse possível construir um outro navio que pudesse ser capaz de parar o primeiro, ou seja, que pudesse ser capaz de parar Pluton caso ele saísse do controle. Ou seja, a gente tem as informações de que Pluton é um navio de guerra e esse navio ele pode vir a sair do controle. Mas como assim? Isso significa que alguém pode tomar o controle e usar aquela arma ancestral para alguma coisa maligna, para algum objetivo de destruição? Então faria sentido ter um backup ali, né? Ter as plantas para que outro navio fosse construído para combater esse primeiro? Faz sentido. Só que também existe a possibilidade do próprio navio de guerra sair do controle por si só, dependendo da tecnologia que foi usada para a construção desse navio. Se foi uma construção de um navio usando inteligência artificial, esse navio ele poderia, quem sabe, sair do controle caso a programação saísse, enfim, acontecesse errado, ou a inteligência artificial conseguisse evoluir, aquele clássico robô que no fim das contas decide exterminar a humanidade. Existe esses dois caminhos a serem seguidos. E obviamente essa tecnologia foi usada no Sunny. Então imagina se, por exemplo, a gente tem o navio de guerra Pluton, sei lá, conseguindo se transformar num, digamos, Megazord. A gente precisa lembrar que o Oda, ele, depois que terminasse o One Piece, a gente nem faz ideia se ele ainda tem alguma intenção como essa, mas a intenção dele a princípio era fazer um mangá de mecha. Ele gosta de robôs, ele gosta desse gênero. E de vez em quando ele consegue introduzir esse gênero dentro de One Piece. Então pode ser que o navio de guerra, na verdade, se transforme em um tipo de Megazord. Enfim, galera, capítulo passado a gente viu que a Robin tinha sumido por completo e a gente esperava que ela tivesse corrido atrás de encontrar o Road Poneglyph, só que não, a gente vê nesse capítulo ela lendo aquele mesmo Poneglyph que o LOL ele conseguiu achar a sua localização, e a gente ainda nem sabe quais as informações exatamente estão escritas nesse Poneglyph, porque a informação que ela revela pra gente é a mesma que ela já tinha lido lá em Alabasta, que era sobre a localização dessa arma ancestral. Então ainda pode ser que a gente venha a ter mais informações desse Poneglyph, e além disso a gente tem que ver se ela vai conseguir encontrar o Road Poneglyph. Afinal, agora, onde é que se encontra não só o Road Poneglyph, mas também a arma ancestral Pluton? Será que ambos estão lá no topo do Monte Fuji congelados? Indo mais adiante no capítulo, a gente descobre muito mais informações sobre o novo almirante Ryokugyu. O seu nome é Aramaki, ou seja, ele realmente é baseado no personagem Genai Aramaki, onde nesse filme ele contracena com os mesmos atores dos almirantes que deram base ao Fujitora e ao Kizaru, ou seja, formando o trio atual de almirantes. A gente vê ele caminhando por Udon e conseguindo reflorestar toda aquela área do país, o que já dá um certo indício de que talvez ele tenha o despertar. Quem sabe a gente tem que ver se essas plantas elas vão seguir o mesmo padrão do que aconteceu em Punk Hazard, o que a gente suspeita que fosse, né, que tenha sido o despertar dos outros dois almirantes. Se essas plantas elas vão, bom, digamos, existir para sempre, ou se elas são plantas que são suscetíveis a serem mortas, né, que elas têm um tempo de vida. Isso a gente não tem como saber por enquanto. E o que a gente vê em seguida é o Ryokugyu perfurando randoms, como se fosse o despertar do Doflamingo ali com os seus cipós, com as suas vigas, e logo na página seguinte ele perfurando o King e o Queen. Galera, aqui eu vou precisar me gabar. O homem chega assim, ó, pisando nos comandantes assim, ó, falando: pô, se eu perdesse para uns meros comandantes como vocês, onde eu enfiaria a minha cara, né? O que iria acontecer com a minha honra?
pá, e pisa assim nos caras como se fossem bosta, como se fosse o Kizaru pisando no Arlong, galera. Como se fosse o Kizaru pisando no Arlong. E eu fiquei, mano, aí o maluco vem com malabarismo, é porque, na verdade, eles não estavam curados, eles não estavam 100%, estavam chutando cachorro morto, sabe? Meu amigo, uma semana se passou e os caras não tinham conseguido se curar ainda? Pelo amor de Deus, depois de o que, 2 ou 3 dias, lá no final de Dressrosa, o Luffy já não estava lutando contra o Almirante também? Contra o Fujitora? Pelo amor de Deus, vem passar pano assim, vai, pode fazer os malabarismos. Se eu tivesse bolinhas aqui, eu ensinava pra vocês. Vai, façam mais malabarismos. Não, tudo bem. Admito, pode ser que eles não estivessem 100%, mas que eles estavam, meu Deus, à beira da morte. Pelo amor de Deus, uma semana se passou, né? Convenhamos aí. Os caras deram mole, já foram pegos, já foram sugados. Meu amigo, foram sugados, teve energia drenada, meu amigo. Boa sorte, é isso que eu digo pra vocês. Na verdade, eu vou até ajudar vocês, vou dar um argumento pra vocês. Porque eles estavam na prisão, eles muito provavelmente foram presos. E quem sabe eles até estivessem presos com Kairoseki, o que talvez enfraqueceria a habilidade deles, enfim, por serem usuários, e assim facilitou a captura do Almirante, além do fato dele ter chegado meio que de surpresa ali, pode ter pego as calamidades de surpresa, enfim, tô dando os argumentos pra vocês aí pra ajudar no malabarismo de vocês, mas não vou ajudar muito mais do que isso. E como a gente vê o Ryokugyu absorvendo, drenando a energia, não só das calamidades, mas de todo mundo que tava ali na prisão, a gente para e pensa, peraí, a primeira hipótese era de que o Ryokugyu ele fizesse fotossíntese e absorvesse a energia solar para conseguir não precisar se alimentar. Só que parece que é completamente diferente. Talvez ele até consiga realizar fotossíntese, mas pelo visto o que ele faz é conseguir drenar a energia dos outros, e é por isso que ele não precisa se alimentar. E a pergunta que fica com isso é: qual tipo de fruta ele possui? A gente pode pensar que talvez ele tivesse a paramecia da floresta e ele consiga dessa forma enfim, criar, controlar plantas e floresta. A segunda opção seria ele ter uma logia, e aqui a gente tem que parar para pensar na definição do que representam realmente as logias, porque mais do que simplesmente elementos da natureza, ou seja, coisas que existem na natureza, de forma geral, mais do que isso, logias representam forças da natureza. Normalmente forças imparáveis, fenômenos da natureza dos quais você não tem como combater, seja uma nevasca de neve, seja uma erupção de um vulcão, seja, no caso, uma nevasca de gelo, enfim, seja o excesso de luz solar que vai te queimar e você não tem como combater. Existe até um arquétipo de quando você tem, por exemplo, figuras como o Godzilla, que é, no caso, um animal, mas ele segue esse arquétipo de força da natureza, do qual você não tem como combater, você só tem como fugir. E normalmente é isso que a gente vê em filmes de fim de mundo, essa força da natureza sendo aplicada, esse arquétipo de força da natureza sendo aplicada, e é mais isso que as logias elas representam. Óbvio que existem logias um pouco menos poderosas, como a logia do pântano, dá pra dizer assim. Então será que a fruta do Ryokugyu ela se encaixaria nesse padrão, ou se encaixaria mais numa paramecia? Eu acho que dá para encaixar. A floresta, né? A forma como você pode acabar ficando perdido dentro de uma floresta, enfim, dá pra gente fazer uma viagem aqui nessas definições do que representa ou não uma logia, mas eu acho que daria sim pra gente encaixar. E a terceira opção seria a possibilidade dele ser uma Zoan mítica, mais uma Zoan mítica aí pra história, quem sabe representando o famoso Deus da Floresta, assim como a gente tem a fruta do Deus do Sol, não exatamente o Deus do Sol, mas a fruta de Nika, que representa o Deus do Sol. Lá em Skype a gente vê não só o Deus do Sol, mas também o Deus da Floresta, do Vento e da Chuva, sendo mencionados num mesmo momento. Ou seja, será que a fruta do Touro Verde, do Vaca Verde, seria uma representação do Deus da Floresta? Quem sabe ele também não seria uma Zoan mítica? E a gente começa a descobrir também um pouco mais da personalidade do personagem. Ele é um cara completamente fanboy do Akainu, que sim, está disposto a fazer de tudo ali para conseguir agradar o almirante de frota, e para isso ele pretende levar a cabeça do Chapéu de Palha, do Luffy. Ele não tá nem aí, não quer conversar, o cara tá brabo, já chegou solando o comandante ali, tratando como random, e vai para cima da aliança. Galera, aqui vocês podem lembrar da SBS, onde um leitor ele sugere
que tanto o Fujitora quanto o Ryokugyu, eles seriam almirantes que iriam meio que contra as ideias do governo mundial, assim como o Fujitora ele foi contra a ideia da existência do sistema do Shichibukai, o Ryokugyu ele talvez seguisse esse padrão de certa forma indo contra o governo mundial. O Oda ele faz aquela desconversada, fica, mas sei, né, tal. Então a gente não sabe se o Oda ele deu o aval para essa pergunta, se ele realmente concordou ou discordou, se o Ryokugyu ele também vai estar lá para meio que, digamos, ir contra o sistema. E se isso for verdade, como assim ele seria contra o sistema, praticamente venerando o Akainu? O que isso quer dizer? Galera, a gente precisa lembrar que o Akainu ele também não concorda em 100% com as atitudes do governo mundial. Ele foi discordar quando teve toda a polêmica com o Doflamingo saindo ou não do Shichibukai. E na minha visão, eu ainda espero que em algum momento o Akainu ele realmente vá contra o governo mundial. Ele esteja, na verdade, usando o governo mundial para exercer a sua justiça absoluta. Só que no momento em que o governo por si só não for necessário para a execução da sua justiça, que ele vá sim passar por cima do governo se precisar, seja numa escala menor, seja numa escala maior. Ele não vai acatar as ordens do governo quando a justiça absoluta dele, quando a Marinha, a instituição da Marinha, ficar forte o suficiente, ou se ele julgar a instituição forte o suficiente para não precisar acatar tudo do governo mundial. E nisso pode entrar o Ryokugyu, também meio que se alinhando com um pouco dos ideais do Akainu, mas também indo contra, assim como o Akainu, quem sabe, contra o governo mundial em algum momento futuro. E a pergunta que fica é, quem vai lutar contra o Ryokugyu do bando dos Chapéus de Palha, principalmente no arco final? A gente tem o primeiro candidato sendo o Sanji, afinal, lá no começo de One Piece, no Arlong Park, ele derrota uma vaca com tonalidades verdes, quem sabe sendo ali uma dica. E um detalhe interessante que eu fiz no meu vídeo falando sobre o Sanji, muito tempo atrás, muitos meses atrás, existe uma chance real do Sanji ser o cara que vai derrotar o Almirante Vaca Verde por um indício muito curioso, que é o fato de que vacas, bovinos, costumam ter uma doença chamada Black Leg, ou seja, exatamente a alcunha do Sanji, de perna negra. Então será que a doença que vai acarretar no Almirante Vaca Verde vai ser, na verdade, o Black Leg Sanji? O Sanji de perna negra? Enfim, eu desenvolvo mais essa ideia num vídeo que eu vou deixar linkado no final desse para quem quiser assistir, mas vale muito a pena. E outro fator seria o Ryokugyu, ele dizendo que só come se for servido por uma gostosa na sua primeira aparição, e o Sanji, ele acredita exatamente no contrário, que é o homem, que é o cavalheiro que deve servir a uma dama, e não que o cara tem que ser servido por uma gostosa. E outro indício de que o Sanji ele possa vir a derrotar o Ryokugyu é que no filme Z, o 12º filme de One Piece, ele derrota um cara com habilidades de plantas, que consegue fazer crescer plantas. Mas enfim, existem alguns indícios até relevantes para o Sanji ser o cara que vai derrotar o Ryokugyu, mas também existe para o Zoro, afinal, eles são dois personagens que dividem a mesma cor-chave, a cor principal deles, que é a cor verde. Afinal, o Zoro ele tem seu cabelo verde, usa roupas esverdeadas e até as chamas que saem da sua espada na capa do último volume, de um dos últimos volumes, na verdade, usa também tonalidades verdes. E por outro lado, a gente tem o Touro Verde, com também tonalidades verdes nas suas roupas e com poderes de cor esverdeada. E a gente descobre nesse capítulo que ele usa espada. Então será que ele é um digno espadachim? Seria aí mais um indício para quem sabe o Zoro ser na verdade o oponente do Ryokugyu. E também vale mencionar a mera possibilidade de ser na verdade o Usopp, que também tem habilidades de planta, só que eu acho muito difícil o Usopp ele ser o cara que vai derrotar por definitivo um almirante. Pode ser que ele sirva como um suporte. Inclusive reviveram a tal fala do diretor do anime de One Piece sobre o vilão final do arco de Wano, né? Onde ele supostamente diz que não só a luta contra o Kaido, mas contra o inimigo final do arco de Wano iria se
intensificar, sugerindo que na verdade o Kaido ele não era o último oponente do arco de Wano. E galera, na época rolou muita confusão, muitas traduções, muitas possibilidades de traduções quanto a essa frase. Eu fiz um vídeo sobre isso e muita gente relembrou dessa frase do diretor, dizendo: tá aí, ele realmente spoilou, era o Vaca Verde. Só que já na época, a tradução mais aceita para essa frase não indicava exatamente a possibilidade de um outro vilão além do Kaido, mas sim que a frase dizia que, a partir de agora, a batalha contra os inimigos finais do país de Wano, como o Kaido, iria se intensificar. Ou seja, acabou que no fim das contas serviu como um spoiler, querendo ou não, e a gente poderia adotar completamente a tradução que dizia que realmente iria ter um outro oponente no final do arco de Wano. Só que o que mais interessa pra gente é a gente saber quem vai levar a melhor agora. Será que vai ser a Aliança que vai conseguir derrotar o Almirante? Será que o Almirante vai conseguir derrotar toda a Aliança? Galera, eu não acho que vai ter uma luta definitiva onde nenhum dos lados vai ser realmente derrotado, mas a balança ela provavelmente vai pender para o Almirante, porque é ele que está sendo introduzido agora, é ele que precisa ter as suas habilidades hypadas, é ele que está sendo hypado nesse capítulo, e a gente já conhece praticamente tudo do arsenal de poder da Aliança. A gente já viu ele lutando ao máximo, e é o Almirante que está sendo introduzido agora. Então ele, sim, precisa sair na vantagem. Ele provavelmente vai tocar, sim, o terror. Óbvio, não acredito que ele vá derrotar a Aliança, mas sim, ele vai botar pressão e talvez fazer a galera fugir do país de Wano. Agora, seguindo o capítulo, a gente vê toda a festa, a página dupla da festa em Wano, dita que vai acontecer até o amanhecer. Olha só que linda, né, essa página. E logo em seguida, não só a interação de todo mundo, da Aliança, enfim, mas chega o Kid com os jornais anunciando os novos imperadores: Shanks, Barba Negra, Luffy e Bug. Galera, vamos falar sobre o Bug aqui, porque quando tivemos a revelação de que ele tinha se tornado um Shichibukai, lá no capítulo 700, eu pensei, tá, tudo bem. Todo mundo acreditava que ele era muito poderoso lá na Guerra de Marineford, que ele tinha influência e tal, falou de frente a frente ali com o Shanks, desafiou o Barba Branca, teve todo o cenário lá perfeito para ele, para todo mundo acreditar que ele fosse alguém poderoso e ingressou no Shichibukai. E já naquela época começaram a cogitar a possibilidade de que talvez ele viesse a se tornar um imperador. E no começo eu era muito descrente dessa ideia. Principalmente porque, naquela época, os imperadores eles eram muito sombrios e misteriosos. Era algo que parecia ser extremamente sério, algo que o Oda nunca iria fazer uma piada como essa, porque os Yonkou eles eram aquela coisa, era a silhueta ali da Big Mom no final do arco da Ilha dos Tritões, era naquele nível. Então o Oda ele nunca iria fazer uma piada como essa de fazer o Bug se tornar um imperador. Inclusive, na adaptação no anime desse capítulo 700, onde o Bug ele é revelado, um Shichibukai, eles adaptam e acrescentam uma frase, que é o Bug dizendo que ele, no futuro, viria a se juntar aos Yonkou. E quem diria que aquela frase inocente que decidiram acrescentar na adaptação do anime, realmente viria a se concretizar. Agora, como ele realmente foi declarado um imperador é realmente algo complicado, porque a gente sabe não só do histórico pré-time skip dele, que fez ele se tornar um Shichibukai, né, todo mundo acreditando que ele era alguém poderoso, mas a gente sabe ao certo que ele possui o seu negócio ali, né? O famoso delivery do Bug, que é o que? O dono de iFood? Não, nada a ver. O que ele faz é fornecer piratas poderosos. Ele aluga criminosos, pessoas poderosas para participarem de guerras alheias. Então alguém pede, a gente tá precisando alugar ali alguém poderoso. O Bug vai lá e leva alguém. Ele coordena todo esse negócio de delivery de piratas poderosos para serem alugados para outras pessoas, para outras instituições, para outros países. Beleza, só que a gente ainda precisa saber o que aconteceu na caçada ao Shichibukai, onde ele estava sendo caçado pela Marinha. Talvez o que aconteceu naquele contexto seja a resposta que a gente
precisa. Só que mais do que isso, é que a gente nunca viu o Bug ele sendo dono exatamente de algum território, ele conseguindo assumir territórios e declarando, ó, tal território é meu. Diferente, por exemplo, do Luffy, que tem alguns países aliados, mas ao mesmo tempo a gente viu a atuação do Bartolomeu, que numa capa de capítulo tirou uma bandeira do Shanks lá de um país aleatório e botou a bandeira do Chapéu de Palha. E provavelmente ele não fez isso só com aquele país, mas fez com vários países, ou seja, ele conseguiu realmente viralizar e, cara, conseguir espalhar muito mais a bandeira do Chapéu de Palha pelo Novo Mundo, o que deu um argumento muito forte para que o governo realmente acreditasse, cara, o Chapéu de Palha realmente está dominando uma porrada de territórios, então faz sentido a gente declarar ele como um imperador. Só que no caso do Law e do Kid, galera, eles não têm território nenhum. O único território que o Kid ele possuía era aquela base onde ele foi amassado pelo Kaido. E fora isso, o que mais ele tinha? A gente não faz ideia se eles tinham algum território, alguma influência maior. Eles não tinham nada além da própria força deles. Então faz sentido, por mais que eles tenham derrotado a Big Mom, que eles não tenham recebido o título de imperador, mas a gente ainda precisa, eu acho que a gente ainda precisa de uma justificativa maior para o que realmente aconteceu com o Bug, como ele conseguiu ser declarado um imperador. Mas foi sensacional a gente ver a imagem desses 4 personagens, que inclusive remeteu à capa do volume 25 de One Piece, se eu não me engano é o volume 25, onde a gente vê a imagem tanto do Barba Negra, do Shanks, do Luffy e do Bug juntos nessa capa, sugerindo que eles seriam os 4 grandes nomes da pirataria, né? Os futuros grandes nomes da pirataria, e realmente isso se consolidou, galera. A piada realmente aconteceu e é engraçado porque esses 4 personagens eles vão interagir mais daqui pra frente. Galera, eu já falei pra vocês que durante a batalha do Shanks contra o Barba Negra, o Bug vai estar presente e vai sim ajudar o Shanks nessa luta, emprestando um braço dele para o Shanks conseguir lutar e tendo mais chances de vitória contra o Barba Negra, obviamente ainda sendo derrotado. E olha só que louco, o Bug sendo considerado imperador, e no meio desse caos todo, a gente vai ver o Barba Negra meio que enfrentando, talvez não ao mesmo tempo, mas 3 imperadores, o que até me remete ao rascunho do Barba Negra no Databook Green, se eu não me engano, onde no rascunho do personagem, o texto que descrevia o personagem cogitava que ele talvez fosse um personagem imbatível, até mesmo para os 3 almirantes. E nesse caso a gente pode muito bem ver o Barba Negra ele sendo virtualmente imbatível até para 3 imperadores, pelo menos na teoria. Enfim, galera, muita coisa legal, esse vídeo ficou enorme, mas sim, eu sentei aqui e era realmente muita coisa pra gente conversar sobre. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai entrar agora numa pausa enorme de 1 mês do mangá de One Piece, mas vai continuar tendo vídeo aqui no canal, inclusive vai ter live nos próximos dias aí. Se preparem, surpresa pra vocês, mas se preparem não só pra isso, mas pros vídeos que vão continuar saindo aqui sobre o mangá e o universo de One Piece, e no próximo vídeo já de volta ao cenário habitual. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando mais uma vez, se inscreve no canal se você caiu de paraquedas, quem sabe, e ativa o sininho para não perder a notificação dos futuros vídeos. Até a próxima. Tchau!